Amém, igreja? João, capítulo de número 13, versículos de número 21 até o versículo de número 30 do capítulo 13 de João. Está escrito assim: Jesus prediz que Judas há de trair. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem és? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faz-o depressa. E nenhum dos seus discípulos, ou nenhum dos que estava sentado à mesa, compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha bolsa, pensava alguns que Jesus tinha dito a ele, ou tinha me dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma esmola aos pobres. Versículo 30. Então Judas, tomando o bocado, saiu logo, e era já noite. Vamos repetir aqui o versículo 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Mais uma vez. Então Judas, tomando o bocado, o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Saiu logo, e aí? E era já noite. Então, você pode assentar, meus irmãos, desocupe as mãos e pode dar glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos aqui, eu acredito que todos os irmãos já conhecem de cor e salteado esta passagem. Esta passagem, meus irmãos, mostra Jesus com os seus discípulos já ali nos dias finais que antecedia o Calvário, a crucificação e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus então ele celebra a Páscoa com os seus discípulos, e ali acontece algo muito profundo, algo muito extraordinário, algo muito impactante. O que aconteceu? Bom, como era a última Páscoa, Jesus estava sentado à mesa e com ele os 12 discípulos, 12. E aí Jesus, meus irmãos, interrompe em um momento ali da ceia e fala uma palavra que tocou fundo no coração dos discípulos que estavam com ele. A palavra de Jesus foi esta, e foi uma palavra de afirmação: alguns que estão entre nós vai me trair. Imagina, irmão. E Jesus naquela semana já estava falando com mais frequência a respeito da sua morte, a respeito da sua partida, a respeito de que ele ia morrer, ele ia retornar ao Pai. Por exemplo, nós temos João 14 ali, nós temos algumas passagens, meus irmãos, que já, Jesus lançava luz do que ia acontecer. Então, Jesus, meus irmãos, deixa transparecer para o discípulo que a sua partida estava bem próxima. E agora, já no auge, já quase no final do ministério terreno do Senhor, Jesus solta esta palavra na mesa da ceia, na mesa da Páscoa: alguns dos que estão entre nós vai me trair. Agora você imagina o que passa na cabeça de Pedro. Você sabe que Pedro era um discípulo, meus irmãos, meio agitado. Era ou não era? Qualquer coisa com ele, meus irmãos, a espada já estava ali, não era uma de nada. Pedro não era brincadeira não, irmão. Ele ainda estava no processo de estava sendo amoldado, ele estava ainda sendo trabalhado. Era um fragmento de rocha que ainda estava sendo moldado pela mão do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver que no Getsemane, quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedrão já partiu para frente, pegou a espada. O que ele fez? Decepou a orelha do mal. Eu penso comigo que Pedrão, acho que ele queria cortar o pescoço dele, meus irmãos. Aí eu acho que o mal foi ligeiro, desviou a cabeça ali e acabou pegando a orelha de raspão. Então Pedro, meus irmãos, esse tipo de pessoas, quando Jesus fazia ali uma pergunta, ele era sempre o primeiro que se levantava, era como se fosse o líder do grupo, aquele que mais para frente,
Ele levantava e respondia com ousadia, né? E ele era desse jeito, meu irmão. Ele era bem para frente mesmo, bem ousado. Sendo Pedro ousado e bravo, vamos dizer assim, o rapaz que carregava a espada, imagina ele ouvindo Jesus falar: tem alguém aqui que vai me trair. Meu Deus do céu, imagina uma confusão na cabeça de Pedro, não é não, meu Valdeci? Imagina, Pedro já começa, meu irmão, e a Bíblia diz que os discípulos começaram a perguntar entre si: quem é que vai trair o Senhor? Não somente Pedro, mas todos os discípulos. Agora há um clima de preocupação, e eu acredito que também de indignação. Como pode? A gente todo mundo servindo o Senhor, andando com Jesus já 3 anos e meio, e agora tem alguém entre nós que é um traidor. Não pode. Então você imagina a preocupação ali na mesa, e olha que aquele ambiente só tinha Jesus e os 12 discípulos. Então até que não estava muito difícil, meus irmãos, para saber não quem era. E a maior preocupação do discípulo era saber quem era, porque de repente poderia ter sido algum deles. Será que é eu? E eu, misericórdia, Senhor. Porque quando Deus fala, meus irmãos, a gente não conhece o nosso coração não. Quando Deus fala, né, só Deus sabe o que passa no coração de cada um de nós. Então este clima fica desse jeito ali. Mas a Bíblia diz que João, o apóstolo do amor, ele estava bem mais próximo de Jesus. Ele estava do lado, tão perto de Jesus, meus irmãos, que ele deitava a sua cabeça no seio de Jesus. Olha que privilégio, né? Qual que era o sentimento de João, meus irmãos, deitar a cabeça ali no seio de Jesus? Eu acredito que isso fala de aproximação, afinidade. João foi um tipo de discípulo que aproveitou mesmo esse tempo com Jesus, porque tem gente que anda com Jesus, mas não aproveita os privilégios que estão disponíveis a nós. Não é verdade, meus irmãos? Tem gente que caminha com Jesus, mas segue um Jesus como se fosse um Deus tão longe, tão distante. Irmão, pode aproveitar, irmão. Desfruta da comunhão com Deus, porque não é qualquer um que tem, não. Então, se Deus te deu o privilégio de ter a comunhão com o Senhor, seja íntimo do Senhor e desfruta das bênçãos da comunhão com o Senhor. Seja ousado, seja profundo na fé, seja profundo na sua comunhão com o Senhor. Quem vai lutar para ser assim a partir de agora, diga glória a Deus. Porque a gente fica meio com medo, não é verdade, meus irmãos? A gente fica meio com receio. Não, meus irmãos, aleluia. Vamos sair daqui de mão dadas com Jesus. Senhor, a partir de hoje eu quero ser um amigo do Senhor, quero ser íntimo do Senhor, quero estar próximo do Senhor. Pode louvar o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu de vez em quando dá uma doida na cabeça, meus irmãos. De vez em quando eu faço umas provas meio que só, e eu depois fico, meu Deus do céu, acho que não estou bem da cabeça não. De vez em quando, Senhor, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Irmão, nem que não vejo a cadeira mexer, mas pelo menos eu estou sendo ousado na minha comunhão com o Senhor. Amém, meus irmãos? E de vez em quando Deus mostra pela sua bondade, quando a gente é ousado na fé, quando a gente, meus irmãos, é profundo em nossa fé, Deus permite nós viver algo sobrenatural com Deus. Amém? Então recebe esta palavra, seja ousado na sua fé com Deus. Coloca a tua cabeça, descansa, sinta as batidas do coração de Jesus pela fé desta noite. Amém? Porque tem coisa que Deus só revela para quem é íntimo, viu, meus irmãos? Tem coisa que Deus só compartilha para quem é íntimo. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então não perde a bênção, mas não, tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. E aí, como João estava do lado de Jesus, do lado, alguns comentaristas não chegam a ir além, dizem que Judas estava do outro lado de Jesus. Porque se você for ver a trajetória de Judas seguindo Jesus, você vai ver que Judas tinha, meus irmãos, um cargo muito privilegiado também. Judas também estava sempre bem próximo do Senhor. Você pode ver que quando Jesus enviou os 70 para pregar o Evangelho, quem estava no meio? Judas. Jesus falou assim: vai, unge os enfermos, cura, expulsa o demônio. E aí teve um momento que eles voltaram todos os 70 alegres, felizes da vida. Por quê? Porque eles viram os demônios cair por terra, os enfermos ser curados. O resultado da evangelização. Em outras palavras, o Senhor me usou hoje, viu? Imagina a Judas conversando com algum deles: ó, rapaz, hoje eu senti a unção de Deus. Pedro dali: rapaz, hoje Deus me usou, viu? João: rapaz, hoje eu senti os céus baixinho. E Judas lá no meio, irmão. Chegaram alegres: meu Senhor, em teu nome até os demônios me sujeitam. Só que Jesus vai falar algo muito interessante, tá? Eu vou dizer que não é por isso que você tem que alegrar. Antes, alegrai-vos por ter o vosso nome no céu, no livro da vida. Porque nem todo mundo que expulsa o demônio
significa que está ok com Deus, meus irmãos. Nem todo mundo que profetiza por aí, significa que nem todos que estão na mesa com Jesus está próximo de Jesus. E o negócio não é só estar na mesa, o negócio é estar próximo de Jesus. Isso que é o mais importante. Glória a Deus. É por isso que eu coloquei esse tema: não saia da mesa. Nós hoje vamos orar para Deus salvar almas, e dentre elas nossa família, nossos familiares, mas nós vamos orar em especial pela Espanha daqui a pouquinho. Mas a mensagem está vindo para nós primeiro, porque antes de nós orar pelas almas, nós precisamos olhar para a nossa e ver como está a nossa alma diante de Deus. Só pode curar alguém quem primeiro foi curado. Só pode perdoar alguém quem primeiro foi perdoado. Só pode ajudar alguém a se levantar quem primeiro já foi levantado por Deus. Então Deus tem uma particular, Deus tem um encontro marcado com você aqui nesta noite. Quem compreendeu, diga glória. Então, meus amados, Judas tinha esta aproximação. Judas tinha tudo para aproveitar, meus irmãos, a comunhão. Judas tinha tudo para estar bem com o Senhor. Só que agora Jesus fala: alguns de vocês vão me trair. Senhor, mas está todo mundo na mesa. Que isso? E aí não dava para imaginar que seria Judas, porque Judas tinha esse cargo. Judas era tão privilegiado, meus irmãos, que até a bolsa, a questão financeira, quem cuidava para Jesus era Judas. Judas era o tesoureiro do Senhor. Por isso que quando Jesus fala para Judas aqui na mesa: Judas, o que tem que fazer? Faça depressa. Aí os discípulos entenderam o quê? Como ele cuida da parte financeira, Jesus está mandando ele comprar comida, com alguma coisa que nos falta para a celebração da Páscoa. Ou então Jesus está mandando ele ir comprar alguma esmola, dar alguma esmola para os pobres. Então, olha, foi isso que eles pensaram. Por quê? Porque Judas era responsável pela parte financeira, meus irmãos. Porque você sabia que tinha algumas mulheres, algumas pessoas que serviam Jesus com as suas fazendas. Quem sabia disso, diga glória a Deus. Se não fala memória, Lucas capítulo 8, não me fala memória, tá bom? Algumas mulheres serviam Jesus com as suas fazendas. Então, desde aquele tempo já tinham pessoas que ajudavam a obra do Senhor. Quem aqui ajuda a obra de Deus também, diga glória a Deus. Aleluia. Você quer ver? Deixa eu procurar aqui só para mim não. Lucas capítulo número 8, deixa eu só confirmar aqui, meus irmãos. Quem tem glória para dar para Jesus aí, diga glória a Deus. É isso mesmo. Capítulo de número 8 de Lucas. Algumas mulheres serviam, e aqui só fala de algumas, mas quantas pessoas também ajudavam a obra do Senhor. Mas ok, então Judas, meus irmãos, estou falando isso só para nós entender o quanto Judas tinha um privilégio que ele deveria ter aproveitado. E aí, meus amados, o discípulo está perguntando: como João estava do lado de Jesus, Pedro, segundo alguns comentaristas, diz que Pedro estava na ponta da mesa. Então ele olha para João, mais por sinais, e fala, e dá sinal para João: João, pergunta para ele aí, de quem é que ele está falando. Aí por isso que eu falo, acho que Judas, eu acho que Pedrão já estava doido para ter na espada da manhã, meus irmãos. Quem é esse perturbado que está querendo trair Jesus aí? Pergunta para Jesus aí, João. E João inclinou a cabeça no peito de Jesus e vai perguntar para o Senhor: Senhor, de quem é que o Senhor está falando? O que Jesus falou? Jesus não revelou quem era, mas ele deu uma pista. Ele falou assim: aquele que eu der o bocado molhado. Algum texto vai dizer: aquele que meter comigo a sua mão, aquele que tomar o bocado molhado. Esse bocado molhado referia-se ao pão que seria molhado no vinho. Ok? Então Jesus faz isso. Jesus molha o pão. Quem que faz com ele também? O Judas. Judas vai e também tomou do bocado molhado. Aí quando, meus irmãos, Judas, ele mesmo, meus irmãos, se entrega aí, né? Ele se entrega, ele comeu o bocado. Mas até aí, meus irmãos, o discípulo também não sabia nada, apenas João entendeu o que Jesus estava falando. Agora Judas come, e neste momento é que Jesus vai falar o que tem que fazer. Então, faça depressa. E a Bíblia diz que Judas levantou. E olha que coisa, irmão. Depois que Judas tomou a ceia, depois que Judas comeu, a Bíblia vai dizer no verso 27, e após o bocado, o que aconteceu? Entrou nele Satanás. Significa dizer que até então, por mais que as setas vinham
para ele trair Jesus, para ele sair da presença de Deus, para ele sair da mesa, mas Satanás ainda não tinha entrado em Judas. Por mais que Satanás estava rondando ali a vida de Judas, mas enquanto Judas estava na mesa, e antes deste momento, havia uma proteção de Deus sobre a vida de Judas. É por isso que eu vou repetir: não saia da mesa, em nome de Jesus. E aí, quando Satanás entrou em Judas, irmão, eu frisei com vocês o verso 30, porque eu quero ver aqui, compartilhar um detalhe muito interessante. Então, versículo 30, então Judas, tendo Judas tomado o bocado, a Bíblia diz que ele saiu logo, e já era noite. Depois deste momento, não demorou, Judas saiu da mesa. Olha que coisa, ele saiu da mesa, ele saiu do lugar da onde não devia sair, ok? Mas a Bíblia também informa que a partir deste momento, olha só, e era já noite. Noite aponta para a escuridão, irmão. Sabe, a noite aponta para a escuridão, confusão. Quando você já não está desnorteado, já não tem mais direção, já não tem mais a proteção, quando você está já à mercê. A noite fala de escuridão. Era a situação, embora seja a noite literal, mas era a situação também que Judas, eu vejo uma apontação profética, uma revelação, porque era assim que Judas se sentia, na escuridão. Porque Jesus disse, meus irmãos, quem me segue anda na luz, quem me segue não andará em treva. Judas aqui está afastando, ele está se afastando da presença de Jesus, ele está afastando da mesa. Então a escuridão também, por isso que eu digo, ainda que embora que seja literal, mas a escuridão também está agora, meus irmãos, dentro do coração de Judas. Judas sai para tramar como entregaria o nosso Senhor Jesus. Imagina alguém ser capaz de tramar, de preparar a emboscada para o próprio Jesus, aquele a quem ele serviu por alguns anos, aquele a quem Jesus abençoou, aquele a quem Jesus chamou, escolheu. Ele agora está, meus irmãos, tramando mal contra o próprio Jesus. Só podia ser que a escuridão estava tomando conta, ou já havia tomado conta do coração de Judas. Mas com este versículo 30 aqui, e com esta expressão que Judas come o bocado, e depois Satanás entrou nele, ele saiu e já era noite. O que eu aprendo aqui? Quando Jesus deu para Judas o bocado molhado, Judas deveria ter entendido o gesto que Jesus estava querendo dizer, a mensagem que Jesus estava transmitindo para Judas. Judas não compreendeu. Alguns chegam a dizer, irmãos, que esta expressão, este gesto, na cultura da época, era uma mensagem gritante do anfitrião da mesa, do responsável da mesa, do chefe da mesa. Quando o seu convidado queria ir embora antes da refeição acabar, então o anfitrião molhava o pão no vinho e dava para o convidado. E isto significava o seguinte: não vá embora, eu sei que você quer ir embora, mas não vá embora porque você é muito importante na mesa. Olha que gesto Jesus estava fazendo para Judas. Judas, eu sei que você está tramando mal, só eu sei, Judas. Ai de você se Pedrão soubesse o que está no seu coração. Judas, eu não vou expor teu pecado aqui na mesa, mas eu sei de tudo. Eu quero dizer para você que mesmo você querendo sair, eu quero você na mesa. Mesmo você sendo tentado, mesmo você tramando, mesmo você querendo ir embora, mas eu te digo, fica na mesa mais um pouquinho. Aleluia. Judas não sai da mesa. Irmãos, era isso que Jesus queria mostrar para Judas: não saia da mesa. Porque Jesus sabia o que aguardava Judas depois daquela decisão. Satanás estava ali doido para entrar no coração e na vida, bagunçar com a vida de Judas. Mas enquanto ele estivesse na mesa, aleluia, se ele, meus irmãos, enquanto ele estava na mesa, ele tinha a oportunidade de acertar a sua vida com Jesus. Enquanto ele estava na mesa, ele tinha uma grande oportunidade, meus irmãos, de se arrepender, aleluia, de confessar a Cristo, colocar a sua situação
situação na mesa, se humilhar, clamar pela misericórdia do Senhor, Jesus teria perdoado. E Jesus, ao invés de falar o que tem de fazer, faça depressa, Jesus teria dito: pode permanecer na mesa, Judas, aleluia, pode ficar comigo na mesa. Enquanto você estiver na mesa comigo, tem proteção, aqui tem luz, aleluia. E a palavra de Deus para mim e para você é: fica na mesa. Mesa, meus irmãos, fala de conexão, fala de comunhão, aleluia. Não basta nós estar na mesa simplesmente, mas vamos acertar nossa vida com Deus, vamos ter conexão com Cristo, vamos ter comunhão com o Senhor, porque mesa é para isso. Mesa aponta para isso, comunhão com o Senhor, conexão, vamos estar conectados com Deus. Porque, irmão, você sabe, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, fazendo o quê? Rugindo como leão. Para quê? Buscando oportunidade para nos tragar. Tem gente aqui que só Deus sabe a vida que você tem vivido. Tem gente aqui, como diz, aleluia, a Bíblia Sagrada: se não fosse a misericórdia de Deus, os nossos adversários já teriam nos engolido vivo. E por que não fez ainda? Porque você ainda está na mesa, aleluia. Você ainda está lutando para permanecer na mesa. E Jesus nesta noite te encoraja e te renova, dizendo: fica na mesa, não saia da mesa. Pastor, mas eu estou fraco. Fica na mesa, porque Ele vai te fortalecer. Aleluia. Pastor, estou desanimado. É aí que você tem que permanecer na mesa. Pastor, estou querendo desviar. É aí que é Satanás tentando. É aí que você precisa, aleluia, acertar a sua vida com Deus e permanecer conectado com aquele que pode te livrar, te guardar das trevas. Aleluia. Jesus sabia de tudo, irmão. E olha que coisa, Jesus também poderia ter envergonhado, acabado com Judas ali. Judas, ô gente, ô Pedro, Paulo, João, Tiago, olha aqui o rapaz aqui, esse aqui está tramando, quer me trair. Jesus poderia ter jogado tudo ali na mesa, mas Jesus não fez isso não. Ao invés disso, Jesus resolveu abraçar Judas, com este gesto que nós vemos aqui, dando uma olhada para Judas. Aleluia. Jesus queria tratar direto com Judas, mas ao invés de Judas reconhecer o seu pecado, ele, meus irmãos, foi soberbo demais, se achou importante demais, a ponto de comer sem imaginar o que Jesus queria dizer para ele. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, muitas vezes Deus nos abençoa demais, e às vezes você fica falando: meu Deus, eu não merecia talvez. Alguém já pensou assim, já ou não? Já ou não? Às vezes Deus dá de livramento e você fala: meu Deus, logo eu, Senhor, um miserável pecador igual eu. Quantos privilégios Deus nos dá. Mas o nosso problema é que ao invés da gente reconhecer a nossa insignificância e acertar nossa vida com Deus, a gente acha que Deus está aprovando tudo que eu faço. Deus está aprovando as minhas ações, Deus está aprovando os meus gestos, Deus está aprovando o meu pecado. Não! Tem privilégio que Deus nos dá, é apenas um gesto de amor. É Deus falando: meu filho, você é importante demais para mim, eu te amo, eu quero te ajudar, eu quero te tratar, eu quero que você resolva a sua vida, esteja conectado comigo. Eu não quero te entregar à mercê, não quero que você fique à mercê de Satanás. Meu filho, eu estou mostrando para você que te amo e o quanto te quero aqui na minha presença. Mas tem gente que, ao invés de reconhecer, de entender isso, aleluia, ele se ensoberbece, ele não entende o gesto de amor, que é Deus chamando para continuar. Oh meu irmão, minha irmã, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele conhece o nosso caminhar nas ruas por aí. Muitas das vezes o diabo já tentou de tudo para nos pegar, para nos destruir, com macumba, com laços de morte, laços mais laços, mas Deus está nos guardando, Deus tem nos protegido, Ele vai continuar nos guardando. Mas pelo amor de Deus, entenda que este privilégio é um abraço de amor do Pai dizendo: fica na mesa. E eu vou terminar dizendo uma coisa: como não sair da mesa? Porque para algumas pessoas, no caso de Judas, parece, meus irmãos, parece até que Judas não tinha muito o que fazer, não é? Tem gente que desvia, você fica: meu Deus do céu,
Mas a luta foi grande, o problema, a pessoa não tinha o que fazer, não tinha como permanecer. Então, como fazer? O que fazer para não sair da mesa? O que fazer para não ser? Porque é o seguinte, irmão, eu gosto de uma frase que eu li uma vez, eu sempre uso esta frase. Escute bem: o pecador, aquele que está na prática do eu, aquele que está na prática do pecado, veja bem, o que ele tem que fazer? Ele tem que confessar o seu pecado, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, o que vai acontecer com ele? Esse alcança misericórdia. Diga comigo, misericórdia. Porque só a misericórdia vai te livrar daquilo que você de fato merecia. Sabe a diferença de graça para misericórdia? Graça é Deus te dar aquilo que você não merece. Misericórdia é Deus te livrar daquilo que você merece. Nós merecíamos condenação, nós merecíamos estar longe da mesa, mas a misericórdia de Deus veio e nos alcançou. Você merece estar longe, mas eu vou te deixar aqui perto. Graça é Deus te dar o privilégio de você permanecer. É algo que você não merece, mas papai resolveu te dar esse privilégio. Aleluia. Meu Deus. Você já parou para pensar no privilégio de estar na presença de Deus, irmão? Amém? Tem irmãos que não deu nem 3 glória a Deus que hoje ainda. É porque você não parou para pensar o privilégio de estar neste lugar na presença de Deus. Eu não estou falando entre 4 paredes, não, estou falando na presença de Deus. Porque nem todo que está na mesa está conectado com Deus. Você que já sentiu a presença dele nesta noite, glorifica a Deus por isso. Você que tem a oportunidade, tem este fôlego para glorificar, para adorar, aproveita, glorifica o nome dele, porque é um privilégio. A questão é: o que vamos fazer com o privilégio? Vamos nos achar tal, ou vamos entender que Deus quer que nós fiquemos na mesa, mas nós precisamos acertar nossa vida com Ele? A frase que eu ia falar era: ou o pecador confessa o pecado, ou o pecado amanhã vai revelar o caráter do pecador. É por isso que a gente vê algumas situações, gente saindo da presença de Deus. Pode ver, irmão, por exemplo, uma pessoa que está no adultério, vai chegar uma hora, o que vai acontecer? A casa vai cair. Vai ou não vai? Quem fica na mentira, vai chegar uma hora que vai ser descoberto. Já ouviu aquela frase? Mentira tem perna curta. Então, aí às vezes a casa cai e a pessoa sai uma vez. Pastor, mas a pessoa não tinha mais o que fazer. Sabe por que aconteceu? Porque o próprio pecado, chegou a hora do próprio pecado revelar o caráter da pessoa. E é muito triste quando acontece isso. Então é melhor Judas ter, meus irmãos, trazido a sua situação à mesa. Ao invés de ocultar, ele precisava ter clamado por ajuda, clamado por perdão. E Deus, Jesus estava ali disposto, pronto a perdoar. Pedro, por exemplo, negou Jesus, melhor dizendo, negou Jesus. Mas Jesus perdoou. Quando Pedro abriu seu coração, desabou em lágrimas. Irmão, Deus está pronto para perdoar. Jesus, com este gesto, estava confrontando Judas, esperando que Judas reagisse como? Se humilhando: Senhor, eu também quero ficar na mesa com o Senhor. Senhor, eu não quero ir para o mundo, Senhor. Eu sei que a tentação está muito forte. Eu sei que eu tenho tido uma má percepção a respeito do Senhor. Mas já são 3 anos te seguindo, eu não quero sair da sua presença. Senhor, eu estou com a vontade de desviar, mas eu não quero fazer isso. Me ajude. Ele devia ter feito como Pedro quando estava afundando no mar: Senhor, estou perecendo, me socorre. Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Jesus estava na mesa querendo salvar Judas, mas Judas não compreendeu. O que nós vamos fazer? Acertar nossa vida, ou vamos esperar o pecado revelar o nosso caráter? Quando nós somos confrontados pela palavra e nós decidimos, meus irmãos, espontaneamente confessar a Cristo, alcançaremos misericórdia. Significa dizer que é o contrário, ou quando acontece ao contrário, quando o próprio pecado é que revela o nosso caráter, muitas pessoas não têm mais força de acertar a sua vida com Deus. Então, meus irmãos, a conclusão desta mensagem é: vamos ficar na mesa. Amém? Porque enquanto você estiver na mesa, tem proteção da sua vida. O diabo pode, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo de número 7 a seguir:
O diabo pode até estar rugindo como leão, irmão, olha a expressão, rugindo como leão. Significa que o bicho está bravo, irmão. O bicho está furioso. E olha a distância, está o nosso derredor, não está longe. Pastor, e por que não toca na minha vida? Porque você está na mesa. Na mesa tem proteção, tem livramento. Na mesa tem proteção. O crente mais fraco que estiver em nosso meio, na mesa está guardado. E aí o diabo fica revoltado. Meu Deus do céu, esta irmã não está conseguindo orar. Esse irmão mal está na igreja. Eu não consigo tocar nele. Sabe por quê? Porque na mesa tem proteção. Não vamos sair da mesa, aleluia. Vamos permanecer na mesa. Mas o segredo para permanecer na mesa é acertar. Ou seja, não empurrando com a barriga para muito tempo. Amém, igreja? É fazer hoje o que temos que fazer hoje. Acertar nossa vida com Deus. Eu quero que você entenda o seguinte que eu falei no início. Nós vamos orar para Jesus salvar almas. Mas antes, vamos preocupar com a nossa alma. Para nós estar salvo, permanecer salvo, é permanecer na mesa. A mesa aponta para a graça de Deus também. Então permaneça na mesa em nome de Jesus. Satanás já caiu por terra em nome de Jesus. Deus hoje está blindando a sua mente, o teu coração, a tua vida nesta noite. Fiquem de pé em nome de Jesus. Oh glória, fiquem de pé, aleluia. Tem graça de Deus para a tua vida nesta noite, amém, meus irmãos? Para ficar bem claro, diga: não vou perder a minha conexão com Cristo, vou permanecer na presença dEle. Eu tenho fé que nesta noite Ele renova as minhas forças e perdoa os meus pecados.